Olá galera, tudo bem com vocês? Nessa aula aí nós iremos continuar as atividades da terceira e quarta semana, volume 2 do Plano de Ensino Tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação Estadual de Minas Gerais, certo? Aqui estamos resolvendo atividades relativas ao terceiro ano do ensino médio regular. Como disse para vocês, dividimos essa análise em 3 partes. Vamos agora para a parte 2. Mas antes de partirmos aí para a resolução das atividades, eu peço vocês, inscrevam-se em nosso canal, ative as notificações e se essa aula for útil, deixe aquela curtida. Tranquilo, galera? Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vamos para as atividades. Vamos lá. Atividade 4 aí, ó, da segunda parte aí do nosso estudo. Vamos lá. Descreva a lei de Ohm e responda. Letra A, ele pede. Uma lâmpada de uma residência é ligada a uma tomada de 120 volts. Então, uma corrente de 2 amperes passa pelo circuito. Qual o valor da resistência do filamento da lâmpada? Vamos devagar aí, galera. Gente, o que seria a resistência elétrica? Todo material ele oferece uma oposição, ele dificulta o movimento ordenado das cargas elétricas. Então, a resistência elétrica nada mais é do que a oposição que um condutor oferece à passagem da corrente elétrica. Em outras palavras, a função da resistência elétrica é dificultar a passagem do fluxo de cargas de corrente elétrica. Então, isso é uma propriedade característica do material. Assim como densidade, por exemplo, isso é uma propriedade do material. Todo material tem sua resistência elétrica. Agora, eu tenho dispositivozinhos chamados de resistores. Os resistores são dispositivos eletrônicos cuja função é converter energia elétrica em energia térmica. Logo, eu tenho representado o resistor por esse símbolo aqui, ó. Digamos que um fluxo de carga, uma corrente elétrica chega aqui e ele sofre uma oposição aqui, ó, a seu movimento. Devido a essa oposição aqui ao movimento, a energia elétrica vindo ali com os elétrons será convertida em energia elétrica. A energia elétrica será convertida em energia térmica aqui, ó, no resistor. Certo? Então, resistência elétrica é a oposição que o material oferece ao fluxo de cargas elétricas. Resistor é um dispositivo capaz de converter energia elétrica em energia térmica. Vamos lá. Vamos falar da primeira lei de Ohm. Pois bem, galera, vamos pensar o seguinte, ó. Ohm, ele utilizou da seguinte situação. Ele mediu a diferença de potencial de um local lá, 2 pontos lá da tomada. Vamos dizer que pensa aí lá na casa suas lá. Se você pega 2 pontos quaisquer lá na tomada, você vai ver que você está submetido ali, aqueles 2 pontos estão submetidos a uma diferença de potencial de 110 volts, por exemplo. E aí, Ohm mediu a intensidade de corrente elétrica que atravessava ali, ó, aqueles 2 pontos. E ele dividiu diferença de potencial medida pela corrente que atravessa, a corrente observada. Ele encontrou um valor. Aí o que ele fez? Digamos que ele foi lá para a Bahia, onde a diferença de potencial seria 220 volts. Ele foi lá, mediu a diferença de potencial entre os 2 polos da tomada e observou a corrente elétrica também que fluía. Quando ele fez a divisão da DDP pela corrente que fluía lá, ele observou algo interessante. Ele observou um valor. Ele achou muito estranho aquilo e ele foi na indústria. Falou, não, tem alguma coisa errada por aqui. Lá na indústria, em geral, a diferença de potencial seria 380 volts, certo? Lembra que é potencial elétrico, gente? É a relação entre a energia, né, convertida quando uma quantidade de carga vai de um ponto a outro. Nós falamos isso na aula passada. Lembram disso? Então, vamos lá, ó. Então, como 380 volts, a cada 1 coulomb de carga,
agora, ao atravessar os dois polos da tomada, liberaria para mim 380 joules de energia. Liberaria mais energia do que nas residências. Pois bem, ao medir a intensidade de corrente e fazer a divisão aí, ó, diferença de potencial dividido por intensidade de corrente, ele observou o seguinte, que a resistência elétrica, ele chamou essa relação de resistência elétrica, era constante. Ele aumentava a diferença de potencial. A intensidade de corrente aumentava proporcionalmente. Ele aumentava de novo a diferença de potencial. A intensidade de corrente aumentava proporcionalmente. E essa resistência elétrica do material, que é uma propriedade do material, mantinha-se constante. Aí eu tenho até uma elucidação aqui, ó. Eu tenho um carinha que empurra, como se fosse a diferença de potencial, né? Ele empurra aí, ó, amperes, seria a intensidade de corrente. E aqui eu tenho um carinha que seria o ohm, dificultando essa passagem, resistindo ao movimento das cargas aí. Pois bem, aí elucidou-se a primeira lei de Ohm. Ohm diz o seguinte, resistores ômicos têm resistência elétrica constante. Isso é a primeira lei de Ohm, tá? Resistores ômicos apresentam resistência elétrica constante. Primeira lei de Ohm postula que um condutor ômico, resistência constante, mantida a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial aplicada em suas extremidades, ou seja, sua resistência elétrica é constante. Então, o que diz a primeira lei de Ohm? Resistores ômicos apresentam resistência elétrica constante. Se você submeter lá, ó, dois polos lá de um condutor a uma diferença de potencial, por esse condutor irá percorrer um fluxo ordenado de carga chamado de corrente elétrica, e essa relação vai me dar a resistência elétrica do material. Aí, dá para manipular essa equação e colocá-la de uma forma mais clássica. V e ρ. A diferença de potencial é igual ao valor da resistência elétrica do resistor vezes a corrente que flui por esse condutor. Então, V é igual a R vezes I. Tranquilo, galera? Beleza. Olha o que o exercício me deu de dado aí, ó. Ele fala que a diferença de potencial ou tensão são 120 volts. E por aquele condutor irá percorrer uma corrente elétrica de 2 amperes. Logo, quem vê, ri. 120 é a diferença de potencial. Isso vai ser igual ao valor da resistência do resistor que eu desejo encontrar, vezes a intensidade de corrente que percorre esse condutor. Basta você falar que a resistência do resistor é igual a 120 dividido por 2. Logo, a resistência aí que nós desejamos encontrar desse filamento, né, seria 60 ohms. Esse símbolozinho aqui, ó, representa a unidade do Sistema Internacional de Resistência Elétrica, que seria o ohm. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham entendido aí, ó, desde o apego teórico até a elucidação do exercício. Pois partamos aí, ó, para a letra B. O que diz a letra B aí? Os choques elétricos produzidos no corpo humano podem provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou contração muscular até a paralisia respiratória ou fibrilação ventricular, taquicardia. Tais efeitos dependem de fatores como a intensidade da corrente elétrica, duração, resistência da porção do corpo. Beleza. Suponha, por exemplo, um choque produzido por uma corrente de apenas 4 miliamperes e a resistência da porção do corpo envolvida seja de 3.000 ohms. Então, qual pode ter sido o valor da tensão da fonte que provocou o choque elétrico? Você vai lá, sei lá, encosta lá nos polos de uma bateria ou lá você vai lá por algum motivo, encosta lá na tomada, né? E aí você fica submetido a uma diferença de potencial e ele quer saber qual seria essa diferença de potencial, sendo que a corrente que percorreu certa porção do seu corpo seria de 4 miliamperes. E a resistência ao movimento ordenado das partículas lá, das cargas elementares, 3.000 ohms. Então, qual seria esse DDP, essa diferença de potencial que esses dois pontos ou que esses pontos estão submetidos?
Quem vê, ri. Algo que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, ó, é nessa subunidade aqui, ó, nesse submúltiplo. Miliampere. E mili significa, galera, dividir por 1000, milímetro. Você vai pegar 1 metro e dividir por 1000. A milésima parte encontrada seria 1 milímetro, certo? Então, esse mzinho minúsculo, ele tem um prefixo aí, ó, de valor 10 a menos 3. 1 sobre 1000, né? Então, o que seria 4 miliamperes? Seria 4 vezes 10 a menos 3 amperes, tá bom? Então, V seria 3.000 ohms, resistência, vezes 4 vezes 10 a menos 3. Então, a diferença de potencial seria 4 vezes 3, que multiplica 10 à terceira. Esse 10 à terceira seria 1000, né? Dos 3.000 aqui, ó, eu escrevo 1000 vezes 3, vezes 10 a menos 3. Eu tenho um produto de potência de mesma base. Como que eu resolvo isso? Eu conservo a base e somo os expoentes. Mais 3 mais menos 3 seria o quê? 10 a 0. Então, 10 a 0 é igual a 1. Então, a diferença de potencial seria 12 volts aí, ó, a qual aquela porção estaria submetida. Para que você tenha aí, ó, uma corrente de 4 miliamperes percorrendo uma região de resistência elétrica, 3.000 ohms. Tranquilo, galera? Vamos para a próxima atividade aí. Letra C aí, da atividade 4. Existem dispositivos que, ao serem aquecidos, mudam suas propriedades de resistência elétrica. Quais fatores também podem influenciar as propriedades elétricas de sua resistência? O que seria a resistência elétrica, gente? É uma propriedade do material que faz com que o material se oponha ao fluxo ordenado de cargas, de partículas elétricas elementares. Primeiro, lembrando aí, o conceito de resistência elétrica e o conceito de resistor, né? Resistor é um dispositivo cuja função é transformar, converter energia elétrica em energia térmica. Aqui eu tenho elucidado aí, ó, uma resistência aí de chuveiro, né? Um resistor de chuveiro aí, onde eu tenho duas partes. E logo nós vamos mostrar aí, ó, como eu utilizo aí, ó, essas duas partes aí. Qual é o intuito da resistência aí? Deixa eu ver, gente. É aquecer a água, ou seja, converter energia elétrica em energia térmica. Aí eu vou representar essa resistência dessa forma. Aqui eu tenho uma resistência. Aqui eu tenho uma corrente elétrica, né, um fluxo ordenado de cargas. Nesse caso aqui, ó, elétrons livres em movimento. Aí eu tenho esses elétrons passando agora ao final aqui da resistência. Energia elétrica trazida pelos elétrons, convertida em energia térmica. Galera, cuidado com o termo. Não existe, aí, ó, é errôneo dizer corrente consumida, tá? O que é convertida é energia. O Enem já cobrou isso aí, tá? A corrente não é consumida. O que é convertido é energia, certo? Então, corrente consumida está errado. A energia que é convertida. Agora, o que o exercício me pede é justamente isso. Como mudar a resistência elétrica do resistor? Como eu faço para mudar a resistência elétrica aí, ó? Pois bem, continuemos. Como mudar a resistência elétrica do resistor? O fato é o seguinte, que nós observamos pela primeira lei de Ohm, que se eu variar a diferença de potencial, a tensão, quando eu vou variar a tensão, a corrente elétrica vai variar proporcionalmente. Aí eu mantenho a resistência constante. Então, a resistência elétrica de um resistor ôhmico não depende da DDP aplicada aos terminais desse resistor aí. Então, como eu faço para mudar a resistência de um resistor se não depende da tensão? Primeiro fato, vamos pensar aqui, ó. Você tem esse caminho a percorrer. Imagina aí que você é um elétron. E você tem um comprimento aqui, ó, associado a esse caminho, a essa resistência. Difícil passar? Sim, o material impõe uma oposição. Aí eu faço o seguinte, eu dobro esse caminho, eu dobro o comprimento aí, ó, a ser percorrido. E aí, galera, vocês percebem que agora a dificuldade aumentou? Ou seja, quando eu aumentei o comprimento lá da resistência do resistor lá, eu aumentei a resistência elétrica, eu aumentei a resistência do material, certo?
A oposição aí que esse material oferece ao fluxo de cargas. Então, eu já tenho para vocês aí que a resistência de um resistor depende do comprimento. A resistência do resistor é diretamente proporcional ao comprimento. Mas será que existe outra variável? Vamos pensar. Imagina aqui, ó, que eu tenho um fluxo aqui de água como se fosse uma corrente elétrica. E aqui eu tenho um estrangulamento, uma menor área. Eu tenho uma dificuldade aqui, ó, de movimento desse fluxo de água aqui, ó, devido a essa menor área, esse estrangulamento. Eu vou e aumento a área. Tá vendo que quando eu aumento a área aqui, ó, transversal, eu facilito o fluxo ordenado de água. Agora imagine que esse fluxo ordenado de água seja a corrente elétrica. Então, ao aumentar a área da seção transversal, eu estou facilitando o movimento dos elétrons, dos portadores de carga. Então, eu mostro para vocês que a seção transversal, ela é sim fator influente para a resistência ao movimento das partículas. E quanto maior for essa seção, menor seria a resistência, né? Ou seja, aumentar a área significa diminuir a resistência. Logo, a resistência de um resistor é inversamente proporcional à área da seção transversal. E outra coisa, galera, a resistência, eu falei que é uma propriedade do material, então depende de cada material. Aí, essa propriedade aí, ó, eu vou chamar de resistividade. Essa letra grega aí, chamada de Rho, que representa a resistividade. Então, galera, quanto maior a resistividade, maior seria a resistência elétrica. Então, eu tenho três fatores, ó, comprimento do resistor, né? Quanto maior o comprimento, maior a resistência. A área da seção transversal a qual essas partículas irão atravessar. Quanto maior a área, mais fácil atravessar, então menor a resistência imposta pelo condutor. E o material, né? Representado pela resistividade. Tranquilo? E isso aqui elucida a segunda lei de Ohm, certo? Aí sim Ohm descobriu como fazer para mudar a resistência de um resistor, sendo que variando a tensão eu não conseguiria mudar a resistência desse resistor, certo? Próxima alternativa, atividade 4, letra D. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 A. Eu quero saber agora qual a resistência do chuveiro. Quanto vale a resistência desse resistor? Já tem os dados, né, galera? Ó, ele falou que a intensidade de corrente é 10 A e a diferença de potencial 220 volts. Então, se você vê, você ri. Quanto que vale a diferença de potencial? 220 volts. Isso é igual à resistência do resistor que eu quero descobrir vezes a corrente que flui por esse resistor. Manipulando algebricamente, 220 dividido por 10. A resistência aí, ó, medida aí nesse resistor, 220, a resistência medida nesse resistor, 22 ohms. Tranquilo? Agora a aplicação, né, dessa equaçãozinha, certo? Próxima alternativa. Quando estamos molhados, temos a resistência do corpo em média de 1000 ohms. Se o som da figura ao lado está ligado a uma rede de 120 volts e uma pessoa toma um choque ao ligá-lo à tomada, qual será a corrente elétrica que irá percorrer esse indivíduo aí, ó, o indivíduo? Então, mais uma vez, agora ele quer a intensidade de corrente. Ele me deu o valor da resistência daquela porção lá, né, do corpo e a diferença de potencial que será submetido àquela parte lá do corpo. Então, mais uma vez, diferença de potencial é igual ao valor da resistência elétrica vezes a corrente elétrica aí. 120, diferença de potencial. O valor da resistência lá, 1000 ohms. E ele quer o valor da intensidade de corrente. Vou dividir 120 dividido por 1000. Agora eu tive um pouco de cuidado aí, ó, para manipular isso. 120 é o mesmo que 1,2 vezes 10 ao quadrado, vezes 100, dividido por 1000, que seria 10 à terceira. Eu vou ter uma divisão de potência de mesma base. O que eu faço, galera? Eu conservo a base e subtraio os expoentes aí, ó. Conservei a base 10 e subtraí os expoentes. 2 menos 3. Então, isso aqui seria o mesmo que
1,2 vezes 10 levantado a menos 1. Seria 1,2 dividido por 10. A corrente que flui por aquela porção lá, né, do corpo seria 0,12 amperes, unidade de corrente elétrica, certo? Galera, chegamos ao final de mais uma aula. Peço novamente, nos siga em nossos canais, certo? E se você gostou dessa aula, deixa aquele like. Galera, logo voltamos com a parte 3 aí, tá bom? Até logo para vocês. Bye, bye.